grande credibilidade, olha o que fizeram com os Correios, né? Bom, vamos lá, vamos tocar o barco porque a Defesa Civil Estadual emitiu um alerta sobre um ciclone extratropical que se aproxima aqui do Rio Grande do Sul. São esperados ventos acima dos 100 km por hora e acumulados de até 150 milímetros de chuvas em alguns pontos aqui do nosso estado. A repórter Gabriela Dias traz mais informações. Fala aí, Gabi Dias. Bom, falamos diretamente então da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul para a gente entender um pouco essa situação de um ciclone que se aproxima aqui do estado. Por isso a gente conversa agora com a Kátia Valente, meteorologista. Neste momento, a maior preocupação é de sexta para sábado, é isso? E eu gostaria de entender as regiões, né? A gente vai mostrar aqui no mapa as regiões que mais correm risco. Uma boa tarde, Kátia. Boa tarde. Então, na realidade, assim, ó, o ciclone ele vai se formar, né? E desta vez, ele vai se formar sobre o estado do Rio Grande do Sul. Então, já é uma situação um pouco diferente. Normalmente, não que eles não se formem, acontece isso, né? Mas, normalmente, eles acabam se formando mais pelo sul e aí eles se deslocam pelo mar, né? E atinge mais a parte leste do estado. Mas desta vez este ciclone ele vai ter a sua formação sobre o estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter assim, ó, principalmente a atuação dele ao longo de toda a sexta-feira. Então, por exemplo, a partir desta noite e madrugada, nós já podemos ter alguma influência deste sistema em formação, porque é um sistema de baixa pressão. Então, à medida em que ele vai, né, ganhando intensidade, vai se formando, as instabilidades já começam a ocorrer aqui no estado. Então, começando aqui pela parte mais noroeste do Rio Grande do Sul, durante a noite e madrugada já podemos ter chuvas, podemos ter alguma coisa com relação a ventos, podemos ter granizo também, são esses temporais. E ao longo da sexta-feira, principalmente no período da manhã e tarde, a formação ele já vai estar formado e ele vai se deslocar em direção aqui, à parte leste. Então, se forma aqui oeste e se desloca em direção ao leste do estado. E enquanto ele for fazendo este deslocamento, a situação vai ganhando força sobre o Rio Grande do Sul. Então, o que nós temos? Nós estamos em status de alerta em todas estas regiões aqui do Rio Grande do Sul para chuva. Esta região aqui mais central do estado, nós podemos ter chuvas com volumes expressivos em poucas horas, ou seja, a atuação é durante o período da manhã até metade da tarde, principalmente, né, nestas áreas. Então, volumes que podem chegar, podem variar de 80 até 100 milímetros acumulados, isso é muita chuva porque é um período pequeno, então pode trazer transtornos com relação a alagamentos, pode aqui na parte mais leste, aquelas enxurradas em função desses volumes elevados. Com relação a ventos, toda essa região do estado na sexta-feira vai estar sujeito a rajadas de vento. E aí a gente chama atenção porque estamos em status severo aqui para o extremo norte do Rio Grande do Sul, porque nessas regiões a intensidade das tempestades podem ser maiores. Então, esta região aqui está bem sujeita a ventos que podem passar dos 100 km por hora. Então, podemos ter muitos transtornos associados a isso. Em todo o restante do estado, tem ventos fortes também, mas principalmente nesta região. Isso ao longo da sexta-feira. Também em todas estas áreas estão associados a granizo. Então, nós podemos ter as chuvas fortes, os ventos intensos e o granizo. E aí, durante a noite da sexta-feira e o sábado pela manhã, o ciclone já deve estar mais aqui sobre o mar e vai influenciar bastante a parte mais leste do estado. Então, nós vamos ter ventos mais intensos nestas regiões aqui, desde o sul até a região nordeste, atingindo principalmente o litoral médio, litoral norte, algumas áreas aqui da Serra e também região metropolitana. Aqui nestas áreas, ventos 80, 90 km por hora e no litoral, ventos que podem chegar também aos 100 km por hora. Então, são muitos transtornos associados a este sistema, na sexta-feira e pelo menos até o período da manhã de sábado. A gente deve ter, então, já, para a gente recapitular, hoje à noite, né, parte oeste do estado já começa a ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. Exatamente, já estamos em estado de atenção, provavelmente vai já ter alguma coisa, principalmente mais para o final da noite, madrugada, à medida em que o sistema, às vezes esses sistemas eles avançam de forma um pouco mais rápida do que previsto, né? Mas a gente está entendendo que esta situação já pode começar durante esta noite, né? E também já durante a madrugada vamos sentir nesta região as primeiras consequências, né, da formação deste ciclone.
Esse ciclone, apesar dele ser um pouquinho diferente, como você falou, ele está se formando em cima do estado. Ele é normal para essa época do ano, porque a gente já vem observando, né, nos últimos dias, até nossos telespectadores, a gente vem de um novembro que faz frio, faz calor, hoje está um pouquinho mais quente, mas semana passada, por exemplo, estava frio. É dessa época do ano mesmo? É normal aqui para a nossa parte do país? Sim, são períodos de transição. Nós estamos na primavera, é um período de transição onde a instabilidade vai crescendo muito e ela é mais intensa. Por que essa transição? Porque justamente nós estamos acrescentando calor, né? À medida em que vai transitando do frio do inverno para o calor do verão, que é justamente a primavera, a gente está acrescentando um potencial muito específico, né, e muito importante para a formação dessas tempestades, que é justamente o aumento da temperatura. Então, isso é comum sim acontecer. E esse ciclone, ele forma também uma linha de instabilidade. Por isso, essa condição aqui muito, que a gente tem que ficar muito atento para as áreas mais do extremo norte, justamente por causa desta formação, né? Ele vem para cá, mas aqui nesta região está mais sujeito a essas tempestades por causa do ciclone e também por causa justamente dessa linha de instabilidade formada, que é bastante comum nesta época do ano. Obrigada, Kátia. Bom, a gente segue acompanhando a situação aqui do Rio Grande do Sul, tanto hoje, quanto amanhã, quanto sábado, principalmente se a gente tem, né, grandes volumes de chuva, também ventos de 80 a 100 km por hora, mas principalmente falando das chuvas, a gente segue acompanhando a situação dos rios e elevação provável nos próximos dias. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabi Dias. Só aquele trechinho lá da região da Campanha, né? E o extremo sul, lá no Chuí, é que vai ficar de fora aí. Olha aí, ó. Olha o mapa meteorológico aí, ó. É bela aula da meteorologista Kátia Valente, né? Deu uma verdadeira aula aí, explicou direitinho, né? Levou mais tempo, né? Mas é importante explicar para nós, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala de chuva, bate o gatilho do ano passado ainda, né, gente? Não tem como. Diante de tudo que a gente viveu, diante de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantos prejuízos causados pela maior tragédia climática da história desse estado e uma das maiores do país, toda vez que a gente fala de chuva, e olha aí, ó, quanto mais escuro for o azul, eita nós, hein? E vem lá da Argentina, né? Pega um trecho do Uruguai, mas vem mesmo lá da Argentina. E pega praticamente todo o Rio Grande do Sul, com exceção lá da região de Bagé e o extremo sul. Região da Campanha, Candiota também, né? Bagé, Candiota, extremo sul também aí, não vão sofrer tanto as consequências desse ciclone extratropical. Fazer o quê, gente? Se cuidar, né? Evitar áreas que costumam alagar, né? As empresas terem o bom senso, se porventura a situação com relação a trânsito, sinaleiras apagadas, pontos de alagamento, abonar a falta dos colaboradores também, né? Acho que tem que ter, acima de tudo, quando a gente fala de tempo e temperatura, e um fenômeno como esse, que é um fenômeno forte, que é um ciclone extratropical, tem que ter aí o bom senso de entender o ir e vir das pessoas, que será com certeza prejudicado. E orar muito a Deus, né? Pedir para Pedrão lá, para São Pedro também amenizar a nossa situação, ok? Gente, uma professora foi condenada a